Ei, gente, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Mais uma semana. Além dessa, falta mais uma. Próxima semana é meu aniversário, dia 14. Quero presente, chocolate, abraços, corote, enfim. A gente aceita tudo, né? Aniversário. Afinal de contas, esta é uma data que eu espero bastante. Eu falei que o negão tava mentindo, que ele deve ter dito para alguns alunos que eu faço dia 12. Mentira. Sim, portanto você esqueceu o meu e o que o negão disse. Não, professor. Tô brincando, não. Tô brincando. Não, tô de sacanagem. Enfim, boa tarde a todos e todas, meninas, meninos, enfim. Boa tarde a vocês aí da casa. Aceito presente via Sedex aqui, vocês podem deixar aqui. Aceito também abraço à distância, né? A gente tá precisando de muito abraço ultimamente, sabia? Muito, a humanidade precisa de carinho, né? Eu também, claro. Enfim, gente, semana passada a gente entrou numa discussão pesada. A grosso modo, a gente finalizou Getúlio Vargas e aí usamos parte do Vargas para discutir o século passado, o totalitarismo. Estou apostando nesse tema e no tema de Vargas e nos outros que a gente vai ver. Semana que vem, partindo do princípio que a gente termina, entre aspas, o nazismo e o fascismo hoje, na próxima semana a gente vai discutir um pouquinho ainda sobre o final do nazifascismo. Vamos pensar em trazer uma discussão sobre Segunda Guerra, mesmo sabendo que eu não vou terminar ela em 2 aulas. De todo modo, a gente traz essa informação, fecha esse ano e pós-férias, né, pós algumas semanas, nas primeiras semanas de janeiro, a gente finaliza esse assunto de Segunda Guerra, retoma para o Brasil para tentar discutir da República Liberal de 46 até a ditadura militar. A gente precisa entrar nesses assuntos, os vestibulares discutem bastante esses temas, legal? Portanto, vamos lá então, galera da casa e galera daqui. Na semana passada, quando eu discutia com vocês essa situação, essa apresentação, totalitarismo, a gente conversava sobre as características gerais. Então, as características que nortearam o fascismo, que nortearam o nazismo, são essas. Há uma situaçãozinha apenas que diferencia aqui, em particular neste caso, no caso do nazismo. Eu colocaria aqui, por exemplo, no coube, tá? Coloquem aí no caderno, onde vocês quiserem. Antissemitismo. Antissemitismo é um termo que nós adotamos para justificar a caça à comunidade judíaca, tudo bem? Então, as características são idênticas? Sim. Há uma diferença? Claro, o antissemitismo. Mussolini caçou judeu? Não necessariamente da mesma forma, com a mesma velocidade que Adolf Hitler pegou, tá? Do mais, nós temos aqui as características gerais desses estados e, evidente, a formação dos dois. Queria, antes de mais nada, perguntar para vocês, esses estados totalitários, eles declinaram com o final da Segunda Guerra Mundial? Eles caíram com o final da Segunda Guerra Mundial? Mussolini morreu em 1944, Adolf Hitler morre em 1945. Então a guerra termina também em 1945, galera. Com o final da guerra, os estados totalitários inexistiram? Portanto, acabou o nazismo e o fascismo no mundo inteiro quando a guerra termina? Isso é uma pergunta. Sim ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? Ainda existe nazismo e fascismo no mundo hoje? Acho que sim, legal. Não precisa pensar o país, tá? Mas se você acha que sim, o que evidencia o seu sim? Legal. Até porque o nazismo vem do fascismo. Então a gente pode pensar que, em reflexão a essa colocação, e usando o que você disse, o fascismo está muito vivo ainda hoje. Isso é fato. Você pega, por exemplo, o Erdogan na Turquia, você pega o Donald Trump, evidentemente, nos Estados Unidos.
Para não incomodar até mesmo o presidente em exercício aqui, foi acusado várias vezes de ser fascista. Você pega, por exemplo, a ascensão desse totalitarismo na Itália, propriamente dizendo, na Alemanha, antes da ascensão e durante a ascensão de Angela Merkel. E, professor, o que evidencia então o fascismo? E por que ele ainda está, a grosso modo, presente no nosso cotidiano? Todas as vezes em que a gente olha a sociedade e percebe uma intolerância aos coletivos que compõem uma sociedade, a gente pode refletir sobre a existência e, portanto, a manutenção do fascismo. E por que se discute tanto o fascismo hoje? Justamente porque há no mundo pessoas que flertam com esse autoritarismo. Justamente no que diz respeito aos imigrantes, justamente no que diz respeito à comunidade negra, justamente no que diz respeito à comunidade LGBTQI+, justamente no que diz respeito a vários e vários coletivos que compõem uma sociedade. Ser fascista é, acima de tudo, ser alguém violento. Portanto, todas as vezes em que um sujeito é acusado de ser fascista, esta é uma acusação muito forte, porque a gente tem na história dois movimentos aqui. Então, depositar nas costas de um sujeito o fascismo é olhar para o sujeito e observar enquanto político, enquanto ser social, que a sua composição como um ser social é de violência. Portanto, o nazismo e o fascismo caíram em 1945, mas a ideologização desses movimentos se mantiveram. Principalmente porque o final da Segunda Guerra traz a existência da cortina de ferro, a Guerra Fria e a disputa polarizada entre Estados Unidos e americanos, até a queda do muro em 85, a queda da União Soviética em 89 e o neoliberalismo a partir dos anos 90. Nem com isso houve uma ruptura a esse totalitarismo, a esse viés fascista ou fascista que existe sobre o mundo, beleza? Para que a gente possa olhar o mundo hoje, as democracias, e afirmar que há um risco às democracias, a gente precisa perceber que certos indivíduos que ocupam o cargo majoritário no executivo têm, enquanto política pública, uma caça aos seus coletivos, às suas minorias. Se essa situação, ou maioria, né? Se essa situação existe ainda hoje, há sim um indicativo de permanência do totalitarismo, em particular na figura do fascismo. Para afirmar ainda mais essa situação, tem um documentário, acho que talvez ainda está no Netflix, chama Ele Está de Volta. Ele é bem legal, muito interessante. Ele propõe atores, nós, né, assistirmos e refletirmos sobre a existência ou não desse viés, dessa ideologia. E aí ele vai observar a sociedade alemã na primeira metade desse século, né, nesse século que a gente está vivendo, século XXI, e observar se há de fato formas na Alemanha para viabilizar a manutenção do nazismo, porque o Hitler voltou, é um personagem, é um ator caricato, vestido de Führer, que está no portão de Brandemburgo, numa praça pública, cheio de gente, turistando, e as pessoas começam a tirar foto com ele, começa uma grande falácia, um debate, um diálogo. Olha, não, mas você tem que voltar por essa, aquela e por outra situação. E aí começa um debate. Enquanto historiador, eu posso olhar a sociedade hoje e muito tranquilamente observar, sim, vivemos sumariamente numa democracia, num Estado democrático de direito, isso é fato. Mas dentro da sociedade há sujeitos, há pessoas que flertam cotidianamente com o fascismo. Isso é muito visível. Para alguns sim, para outros não. Basta a gente estudar, se debruçar e analisar que há sim a manutenção de um totalitarismo muito vivo numa sociedade, quando há principalmente atores discutindo mecanismos de fechamento do Congresso. Isso é uma atitude fascista. Não estou dizendo só no Brasil, tudo bem? Apesar dos termos que eu vou discutir aqui, vai pressupor que todos eles discutem o Brasil. Mas os Estados Unidos foi assim, Erdogan na Turquia também foi assim, entre outros, como o próprio Vladimir Putin na própria Rússia. Então, quando se discute fechamento de Congresso, quando se discute ruptura da constitucionalidade, quando se discute
inviabilidade cotidiana da democracia, é fato que a existência do fascismo não é só discutida aqui na sala de aula. Vocês podem ter ouvido na TV, independentemente do canal, que há sujeitos discutindo, debatendo sobre esse princípio. Senhorita. Que você falou e eu ouvi. Sim, ajuda bastante. Ajuda. O presidente da semana, né? E qual foi a série mesmo? Era aquela Guerras do Brasil.doc. Muito boa. Você tem que assistir minha. Curtíssima. Exato. Sim, é tranquilinho, por isso não é cansativo. Dá pra ouvir assim, tranquilinho pra casa, ouvindo pro curso, pra formalizar. Assiste Minha Cara, Gente Branca, bem legal, hein? Tá no Netflix, bem legal. Vai incomodar pra cacete. Nossa, ainda mais a gente que é branco, cheio de privilégio. Mas é bom incomodar, essa é a ideia. Vejamos, turma. Então, na semana passada, a gente abriu essa conversa. Toda essa situação do nazismo e do fascismo tem um tempo histórico. Aparece para nós em que momento da história o nazismo e o fascismo? Quando a Primeira Guerra termina, o ano é 1918. Um ano depois de 1918 surgem os acordos, em particular em 18, o acordo americano, chamado como 14 pontos de Wilson, e um ano depois o tratado mais arbitrário, principalmente para os alemães, dos quais o Hitler vai extrair uma série de situações para justificar a ascensão do seu Estado. Portanto, o fascismo italiano, que a gente começou a conversa na semana passada, ele surge no mesmo tempo que o nazismo, ou seja, tanto o fascismo como o nazismo surgem em 1919. O surgimento desses estados totalitários nos permite perceber algo muito incomum entre os dois. É brincadeira, tá, meninas? Tenha vontade. O que há de comum, além de muitas coisas nos dois? Turma, quero que a gente se atente aqui, ó, que ambos observam a crescente do socialismo, principalmente a partir de 1917, quando é o quadro que termina bolchevique, então tem uma evidência. Quando a guerra termina, a inflação está grande, tanto na Itália como na Alemanha, o desemprego está crescendo na Europa inteira, há dívidas crescendo na Europa inteira. Lembrando, portanto, que a guerra se deu principalmente na Europa. Então, como a guerra se deu na Europa, os países europeus se sentiram literalmente prejudicados, estão prejudicados com o desenrolar pós-Primeira Guerra Mundial. As sanções do Tratado de Versalhes vai punir em particular o nazismo. Vai punir em particular a Alemanha, porque a Alemanha foi obrigada a reconstruir a Europa, foi culpada pelo desenrolar da guerra, o seu exército diminuiu, o seu poder bélico também. A culpabilização da Alemanha e apenas de 33 milhões de dólares para a Alemanha pagar para reconstruir a Europa vai causar uma série de problemas. Mas não é só na Alemanha. A Itália também vive essa situação. Então há um desemprego muito grande, uma ascensão do comunismo, e esse grupo precisa ser financiado por alguém. Então o fascismo e o nazismo, que é um elemento único entre dois e que dialogam, quem vai apoiar a ascensão dos estados totalitários são grupos minoritários, porém hegemônicos, tanto na Itália como na Alemanha, que estão preocupados com os rumores da Primeira Guerra Mundial e o crescimento do socialismo. Então, vamos financiar o fascismo. Agora a temática é analisar aqui o fascismo. Burguesia, além da burguesia industrial, burguesia comercial, membros do alto e do baixo clero. A igreja passa a se atentar a discutir viabilidade de se aproximar desse totalitarismo. Então há interlocutores, grupos internos na Itália muito fortes, poderosos, que estão fechados com Benito Mussolini. Esse partido surge em 1919, está aí a sua raiz, né? Está aí o seu símbolo, o feixe, Partido Fascista, ou conhecido também como Bátio de Combatimento. Bátio do Fátio, independente, é um partido. Surge em 1919 e a sua caracterização, a sua robustez, a sua própria hegemonia se dá alguns anos depois. Em 1922,
financiados por grupos internos na Itália, hegemonicamente bem importante no que diz respeito ao dinheiro, preocupado com a ação crescente do comunismo soviético interno na Itália. Em 1922, o Mussolini e grupos de militares que são oriundos da Primeira Guerra Mundial, já com o Partido Fascista fundado, financiado por terceiros hegemônicos, eles vão se colocar numa pauta interna na Itália para ascender, não de via democrática, mas com um golpe de Estado. Em 1922, Mussolini e os Camisas Negras são grupos do qual, evidentemente, o Mussolini tem como apoiadores, são os militares, boa parte deles aí vindo da Primeira Guerra Mundial, que pertencem ao partido, ao feixo, o bate, o decombatimento. Em 1922, Mussolini e os seus grupos partidários marcham sobre Roma e ocupam o Duce. Em italiano, é parlamento essa palavra, beleza? O Duce. A ocupação do Duce se dá muito tranquila, até porque os grupos apoiados por Mussolini pressionam o rei italiano, Vítor Emanuel III, que evidentemente cede o cargo muito tranquilo para Benito Mussolini. É claro, turma? Mussolini está extremamente armado, com grupos aptos para ocupar qualquer espaço e assassinar qualquer sujeito que queira, evidentemente, cruzar o seu espaço. Essa marcha é um golpe de Estado que vai distinguir e retirar quem do espaço democrático de direito na Itália? Os comunistas, os socialistas, que estavam no poder do ponto de vista eleitoral a partir de 1919. Então essa marcha de 2 e a ocupação do Duce concretiza a ascensão do Estado fascista na Itália. Ei, professor, e a oposição? Olha, turma, partindo do princípio dessas características, partindo do princípio que havia uma crise exacerbada dentro da Itália após a Primeira Guerra Mundial, é muito tranquilo pensar que esses caras que apoiam a barbárie são sujeitos pobres ou de classe média alta ou baixa, mas de toda forma que apoiam esse Estado interventor, esse Estado totalitário, principalmente pelas promessas nacionalistas que o Mussolini trazia para a temática interna da Itália, ou seja, garantia de emprego, além de garantia de emprego, crescimento econômico, retomada do Estado, equilíbrio das contas públicas. Ora, isso são promessas muito importantes, lembrando que a Primeira Guerra Mundial faliu vários países europeus. Então, se tem muito desempregado, a inflação está grande, as dívidas públicas estão gritantes, e temos do ponto de vista ideológico, internamente num país, um grupo crescendo de influência externa, muito tranquilo, a grosso modo, pensar que se surge um partido interno com ideias internas, todas elas nacionalistas, a população ferida pelos rumores da Primeira Guerra Mundial abraça o Mussolini assim, tranquilão. Mesmo que por trás da ideia pesada de Mussolini tenha a barbárie, a morte, o extermínio de milhares de pessoas, inclusive pessoas que convivem no seu mesmo espaço físico, as pessoas nesse momento estão literalmente prejudicadas pelos rumores da guerra. Então elas querem mesmo recuperar sua dignidade, recuperar o seu emprego e ter, portanto, em face dessas ideias, a retomada de um espírito de crescimento. Por mais que, insisto, esse espírito de crescimento seja responsável pela eliminação de milhares de pessoas que convivem, sobretudo no seu espaço, as pessoas vão abraçar literalmente as ideias das quais Mussolini e os seus partidários propuseram. Ei, turma, quer dizer então que as pessoas que conviviam naquele passado, no mesmo espaço, vão aceitar a barbárie, assinar literalmente esse cheque em branco e permitir, mesmo que indiretamente, que o gatilho seja puxado também pelas suas mãos? Sim, mas o gatilho de quem? De todos aqueles que prejudicam a retomada do crescimento na Itália e a retomada do crescimento na Alemanha. E se for criança judia, foda-se, é judeu. E se for negro, foda-se, é negro. E se for um deficiente físico que o Estado está pagando para manter esse cara, foda-se, vai morrer. Todos aqueles que se colocaram
em frente ou se colocarem à frente desse Estado intervencionista serão exterminados. Então é um Estado que, acima de tudo, vai eliminar os seus interlocutores, os seus opositores e vai propor, em face da barbárie, uma retomada da economia. Então me parece que, de certa forma, a população está muito mais preocupada em recuperar a sua dignidade econômica, acima de tudo, do que se preocupar com os números crescentes de milhares e milhares de mortos, que serão, evidentemente, corriqueiros do cotidiano desses estados totalitários. Excepcionalmente isso, turma. As pessoas estão muito mais preocupadas com a retomada da sua dignidade do que com as pilhas e pilhas de corpos. Afinal de contas, são só de judeus de 6 a 8 milhões. É gente pra caralho, né? Parece que, de certa forma, a humanidade perdeu a sua sensibilidade. Parece que, de fato, em face de uma agenda ideológica, de uma agenda política, a dignidade do sujeito sucumbiu. Olha, naquele passado, sim. E atualmente? Será que isso ainda faz parte do nosso cotidiano? Será que no mundo, que foi a conversa inicial, será que no mundo ainda há resquício desse totalitarismo exacerbado? Sim, né? Quando se constrói um muro no México, na divisa do México com os Estados Unidos, você está inviabilizando que pessoas atravessem. Se constrói muro, turma, se constrói ponte. A gente está no século XXI, beleza? Não pode inviabilizar a interlocução das pessoas, direito de ir e vir das pessoas. Mesma coisa em Roraima, quando no momento de caos na Venezuela, milhares de venezuelanos atravessaram a fronteira e vieram para o Brasil e começaram a serem espancados. Criar formas de inviabilizar a chegada desse sujeito aqui. Tem espaço para todos, tem terra para todo mundo. Sentem e conversem. Tentem, pelo diálogo, não pela barbárie, entender o que está acontecendo no cotidiano do sujeito. Você acha mesmo que o venezuelano queria sair da cidade dele para vir para cá, sofrer a xenofobia? Você acha mesmo que o cara do México gosta de atravessar a fronteira, sofrer com um coiote, pagando que não tem para atravessar a fronteira e procurar uma condição econômica nos Estados Unidos? Você acha mesmo que o cara da Palestina, que atravessa milhares de km para chegar, por exemplo, até Israel ou qualquer região que o assente, para ele sair de um estado de guerra, você acha que o cara gosta de fazer isso? Até quando a humanidade vai aceitar que crianças como aquela que, há alguns anos atrás, que apareceu numa praia na Síria morta ao lado do seu pai, faça parte do nosso cotidiano? Até quando? Até quando, de fato, os sujeitos que convivem numa sociedade de classe parar e refletir de fato, não pela perspectiva econômica ou ideológica, mas sim pela perspectiva humanitária? O mundo pós-guerra não está mais humanitário. Pelo contrário, ele não está tolerante. Pelo contrário, ele está violento, está bárbaro. E está aí, turma. Há indicativos de violência rolando atualmente em várias partes do mundo. Uma guerra rolando em várias partes do mundo. O problema é que ideologizou a discussão. Antigamente era comunista e socialista contra os liberais. Ou fascista e nazista contra comunista e liberais. Agora se polarizou. Não é só aqui esse fenômeno. É no mundo inteiro. Então, quando a gente se preocupa mais com as nossas ideias, com as nossas caracterizações e com os nossos direitos e não com o direito humanitário, talvez reflita, a gente está se aproximando dessa atrocidade que assolou o mundo na primeira e na segunda metade do século passado. Voltando. Então esse partido fascista ganha a sua ascensão de 1919 para 1922, alguns anos depois ocupa o parlamento. Da ocupação do parlamento, o Mussolini cria a partir de 22 a formação do Estado fascista. E quais eram as bases que alicerçavam o Estado fascista? Está muito aqui, ó. Do ponto de vista totalitário, o partido único líder. Na Alemanha é Führer, né? É a mesma situação, só tira o Führer do alemão e carrega para líder italiano. Era também um partido extremamente autoritário no que diz respeito ao racismo, era ultranacionalista, antiliberal, anticomunista, usava propaganda como ninguém, em particular no caso da Itália e da Alemanha com Goebbels, e no Brasil com Getúlio Vargas. Era um partido militarista, expansionista. Quando a gente coloca expansionista e totalitário na mesma panela, no mesmo bojo, a gente pressupõe que se é um partido totalitário
Se é militarista, se é expansionista, turma, sem dúvida ele vai ser ultraviolento. Sem dúvida, essas características levam à ocupação de um ou outro território. Mussolini vai atacar a Etiópia e a Grécia muito rápido. Mussolini ocupa em 36 a Etiópia, meados de 37 a Grécia, antes da guerra estar decretada, porque a Segunda Guerra foi decretada em meados de setembro de 1939, quando Hitler descumpre o pacto que ele havia assinado com o outro totalitário do lado vermelho do muro, quando ele descumpre o pacto com... esqueci o nome. Joseph Stalin. Pacto conhecido como o Pacto de Não Agressão. E aí começa a guerra em 39, porque o Hitler vai invadir a Polônia. Aí começa a guerra. Mas antes de começar a guerra, essas características aqui são a criação desse totalitarismo. Esse outro totalitarismo já nasce com evidências de crescimento. Olha, turma, é muito tranquilo, como eu disse para a turma do sábado, analisar formas de perceber que antes de 1939 já tem indicativo de guerra. Quando a gente fala especificamente em totalitarismo, militarismo e expansionismo, só falta de fato fazer tríplice aliança e tríplice entente de começar a guerra. Então, se tem em 1919 partidos totalitários, partidos autoritários, se tem partidos militaristas ultraviolentos e partido, acima de tudo, expansionista, há uma intenção desses sujeitos atacarem uma outra região. Por que os Estados Unidos não freou? Porque tinha poder bélico. Por que os Estados Unidos não freou o fascismo e o nazismo antes de 1930? A União Soviética, todo o poder bélico do Joseph Stalin não freou o fascismo e o nazismo. De fato, o mundo assistiu calado à ascensão do totalitarismo. Quando a guerra começa em 1939, temos participando da guerra, além da Alemanha e da Itália, além da Etiópia, que já foi atacada, e além de Tóquio, que pertencia a esse eixo, o eixo do mal, Roma, Berlim e Tóquio, a França e a Inglaterra. Os Estados Unidos não está na guerra em 1939, vai entrar tardiamente, ou seja, em 1941. Depois, os japoneses que pertenciam ao eixo atacam a base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí. Aí os americanos decretam guerra ao eixo. Entra na guerra. Entra na guerra num princípio mais econômico e social do que propriamente dizendo, entra na guerra para frear a ascensão do totalitarismo. Porque os americanos vão se concentrar no Pacífico para foder o Japão, principalmente o Japão. E a União Soviética? Vai entrar na guerra também em 1941. O Hitler rasga o pacto em 1939, e em 1941 começa a batalha mais pesada na guerra, a Operação Barbarossa. Hitler vai empreender a Blitzkrieg para invadir no mesmo tempo, né? Blitzkrieg são ataques simultâneos, organizados em 3 esferas. O Hitler ocupava de forma relâmpago, né? Blitzkrieg, guerra relâmpago. Simultaneamente, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, simultaneamente, ele coordenava pelotões e grupos para fazer ataques simultâneos numa determinada região. Porque se, por exemplo, eu invado a base X naval no oceano, tem como, por exemplo, na parte terrestre, se reorganizar. Mas se o ataque é simultâneo, além de submarinos, além de ataque de grupos de aviões e também terrestre invadindo região ABC, fica inviável dos países atacados se organizar. Por isso Hitler ocupa 60% do mundo ainda em 1939. Ainda em 1939 ele invade a França sem dar um tiro na França. Só com o poder bélico marcha sobre Paris, cruza a Champs-Élysées, saqueia as obras no Louvre e está tranquilão, ameaçando a Inglaterra, que seria o próximo passo dele, mas tinha. Então, esse cenário de ascensão desses estados podia ser freado, principalmente pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Eles tinham condição bélica, tinham um exército maior para frear esse cara aqui, Adolf Hitler. Hitler e Mussolini eram soldados combatentes ativamente na Primeira Guerra Mundial. Recentemente, o H2 e o History Channel e o National Geographic, vocês devem já ter assistido isso,
Mas, enfim, são canais de TV privada, eles fizeram uma sequência de rodada de episódios voltado para esses caras aqui, ó. Voltado para formas em que o mundo poderia barrar a ascensão do eixo. Então, é discutido e debatido por que o socialismo e o comunismo não freou o totalitarismo. Por que, por exemplo, o neoliberalismo americano, o grande general americano Eisenhower, que vai virar presidente dos Estados Unidos, barrou o nazismo e o fascismo. O nazismo e o fascismo lucrava, economicamente falando, com essas relações que eles faziam entre esses grupos, sendo mesmo grupos realmente rivais. A gente está falando num mundo voltado para uma questão econômica, uma questão ideológica, e de fato essa questão vai se colocar na bandeja quando as bombas chegam e as pessoas começam a morrer, mas aí já é tardio. A guerra já é setembro de 39, a entrada dos Estados Unidos em meados de 41 e da União Soviética em 41. Aí o Hitler já tinha canalizado as suas intenções do mundo de forma sumária. Aqui a ideia é, acima de tudo, do cansaço e das mexidas repentinas no celular de vocês aí, é perceber que essa conversa ela é muito pesada, faz parte do nosso dia a dia, gente. Faz parte, a guerra termina, a grosso modo, em 45, mas essa onda de barbárie e de violência está solta, ainda hoje no mundo inteiro. Se a gente razoavelmente tivesse a sensibilidade de assistir aquele filme Menino do Pijama Listrado e além do choro, o choro se manter e se perpetuar e falar, nossa, mas por quê? Por que se perpetua? Ao ler, por exemplo, pesadamente os relatos de Anne Frank no diário, por que a gente não se incomoda? Ou se incomoda até por um período, mas depois apazigua. Por que há uma tentativa de apagamento da memória coletiva da população? Será que existe interesse? Porque está aí, ó, está dado a grosso modo. Está falando da violência que assolou o mundo pós uma guerra. Pós uma guerra que em 1919 traz como consequência 20 milhões de mortes. E a Segunda Guerra vai matar quanto? Quase 60 milhões de pessoas, mano. Quase 60 milhões de pessoas. A Primeira Guerra matou 20, a Segunda quase 60. Caralho, 80 milhões de pessoas, se você somar de 14 a 18, de 39 a 45, não dá 2 décadas. Aí você soma aí, tem 60 milhões de mortos. Sim, rápido. Foda, é um número assustador, mano. Covas coletivas abertas. Judeu numa condição desfigurada, pesando 30, 25 quilos, só osso. Quando as covas são abertas coletivas, cara, é muito pesado aquela imagem. Muito pesada e reverbera ainda hoje no dia a dia. Muito pesada. Por que de fato a humanidade não se retomou depois da barbárie da Segunda Guerra? Por que há necessidade de a gente ainda falar, por exemplo, o fascismo está aí? Por que há essa necessidade? Porque o mundo ainda não só flerta, mas vivencia uma experiência de totalitarismo, de barbárie. De sujeitos que estão no corpo político coordenando ações de barbárie, de atrocidade, de violência. Esse Mussolini, em 1922, ele marcha sobre Roma, de 22 a 29 ele coloca a evidência do Partido Fascista para rolar no cotidiano do alicerce da política italiana. Ele vai perseguir opositores, como Hitler fez com a SA, a SS e a Gestapo. Da perseguição aos opositores, ele se atém, especificamente falando, aos comunistas. Fechamento de partido é para dar ênfase à ideia de totalitarismo, é para dar ênfase à ideia de partido único, controla o ensino, a comunicação com ênfase no patriotismo, é para dar ênfase ao ultranacionalismo, que deve estar aí em algum canto dessas análises nossas aqui, por exemplo. Culto ao corpo é para criar aquela teoria que no Hitler funcionou a priori por um bom tempo, a teoria da raça ariana. É que o homem branco criaria um cenário pautado na sua própria evidência do corpo físico. Olha, então treine, faça muito exercício, mulheres fiquem em casa regradas à necessidade do homem, porque quando ele voltar, ele vai querer você lá prontinha para você estar ali ávida, preparada para ele fazer o que ele quer para você, gerar filhos sadios.
especificamente homem. Parece aquela conversa dos espartanos quando voltavam da guerra, as mulheres tinham que estar lá como as mulheres gregas, esperando os homens pós-guerra para procriarem filhos sadios. Essa situação se repercute na Itália e principalmente na Alemanha, no contexto de 19 para frente. E aí, turma, em 36 o Mussolini coloca o expansionismo, que é uma base do militarismo e do totalitarismo, para entrar em evidência, atacando a Etiópia e deixando evidente que ele tinha intenções de comandar a África. Por que a África? Porque tem matérias-primas. Importante para quê? Para o desenvolvimento de armas bélicas, né? Suprimentos dos quais ele e o restante do eixo necessitam para continuar o desenrolar dessas caracterizações aí que eu coloquei como ideias gerais do fascismo. Em 1929, Mussolini permite à Igreja Católica ter um espaço do qual ela não tinha desde a unificação em 1870, por meio do Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão foi um acordo que o Mussolini, fascista, fez com o Papa, entregando ao Papa um território que deveria ser da Itália no cenário da unificação. Portanto, a partir desse acordo, desse Tratado de Latrão, a Igreja Católica teria um espaço para proferir a sua fé dentro da Itália e, portanto, para oficializar o Vaticano como o território dos católicos no mundo. O Vaticano é o menor país do mundo, tudo. Extremamente vigiado, difícil pra caralho, enfim, de acontecer qualquer atentado, há um sistema protetivo ali bem pesado. É o menor estado porque se concentra ali a Basílica de São Pedro, se concentra os arredores de toda a estrutura que compõe o catolicismo. É um estado porque o Papa é como se fosse um presidente, tudo bem? Não obstante a isso, essa relação que havia existido do final do século XIX para a primeira metade do século XX entre o Estado italiano e a Igreja, ela termina por meio do Tratado de Latrão. Olha, turma, eu não estou dizendo que o Tratado de Latrão vai fazer a Igreja Católica tapar os olhos